pessoal, boa tarde. Estamos começando mais um Café com Doutora Vivian e, como de costume, eu pego as perguntas dos meus inscritos no YouTube, aqui do Instagram, e também para quem estiver participando aqui ao vivo, vou tentar responder o maior número de perguntas possível. Para quem não conhece esse quadro ainda, ele chama Café com Doutora Vivian. E nesse café, que é realmente um café, né? É como se fosse uma conversa. Aqui tá meu café, como se a gente estivesse conversando mesmo num café. Algo mais informal, algo que eu tiro as dúvidas, obviamente, as dúvidas que puderem ser tiradas aqui na rede social. Né? Deixo bem claro que isso não é consulta, que são orientações, informações de qualidade, que eu, espontaneamente venho aqui porque eu acho que essas informações fazem muita diferença. Eu agradeço vocês que estão aqui, que entraram. Peço que vocês ajudem para que o canal cresça, para que esse quadro Café com Doutora Vivian cresça. Quem não puder ver aqui ao vivo, pode ver depois que vai estar gravado, mas vamos começar com as perguntas. Hoje temos várias. Depois eu vou abrir para perguntas aqui também, mas eu aviso vocês, tá bom? Vou começar aqui com as perguntas do YouTube. Uma seguidora minha, então, do YouTube, ela fala o seguinte: olá, doutora, minha mãe teve sarcoma de partes moles na coxa, grau 3. Ela operou, fez rádio, fez químio, mas não conseguiu completar o ciclo por causa dos efeitos colaterais. Mas até então, estava tudo bem nas tomografias. Quando estava completando quase 2 anos que havia acontecido isso, em uma tomografia que ela fez, apareceu um nódulo no pulmão, de muito difícil acesso para fazer biópsia. A oncologista iniciou com uma quimioterapia chamada dacarbazina. Ela fez 3 ciclos, teve que parar por conta dos efeitos colaterais. Quando repetiu a tomografia, o nódulo havia aumentado pelo tamanho que estava e deu para fazer a biópsia guiada por tomografia. E o resultado deu metástase. Ainda não mostrei para a oncologista, mas sabendo que minha mãe não tolera quimioterapia, na sua opinião, a imunoterapia ou a terapia-alvo seria uma alternativa para o tratamento? É uma pergunta muito, muito boa. Aqui então, a seguidora conta que a mãe dela teve um diagnóstico de sarcoma de partes moles da perna. E que um tempo depois que ela operou, que ela tinha feito a quimio adjuvante, que é a quimio preventiva, ocorreu a recidiva no pulmão. Foi biopsiado e aí confirmou que era uma metástase do sarcoma. Aí ela está perguntando se existe alternativa à quimioterapia. Aí a resposta é: pode existir. Por que pode existir? Porque a gente precisa mandar esse material, um oncologista, responsável pelo caso da mãe dessa minha seguidora, vai precisar mandar o material para análise molecular. Através dessa análise molecular, a gente consegue entender se esse tipo de sarcoma responde à imunoterapia e se existe terapia-alvo que funcione neste caso. Então, sim, através da análise molecular, da biópsia, desse tecido da biópsia pulmonar, que essa seguidora conta que é possível avaliar se a imunoterapia funciona ou não. O percentual que a imunoterapia funciona é baixo, mas existem tumores, sarcomas que podem responder de acordo com essa avaliação molecular e é possível sim terapia-alvo para o sarcoma metastático. Nós já temos alguns tipos de terapia-alvo para alguns tipos de sarcomas, dentre os quais a gente não precisa fazer análise molecular, e tem outros tipos de terapia-alvo que a gente vai precisar da análise molecular para indicar. Mas, resumindo aí, a questão é que para sarcomas metastáticos existem sim alternativas possíveis além da quimioterapia. Agora vamos para a segunda pergunta. Segunda pergunta é da Adria.
Eu não falo o sobrenome das pessoas para não expor, não falo só o primeiro nome, para a pessoa se identificar, saber que eu estou respondendo, né, a pergunta da pessoa aqui. Então ela fala: oi doutora, estou retornando às quimioterapias e agora será o FOLFIRINOX. Ela tem um diagnóstico de câncer de pâncreas metastático, essa paciente. Estou com muito medo. Tive câncer de pâncreas em 2020, operei, fiz 18 sessões de gencitabina e capecitabina, porém agora o CA199 aumentou muito e apareceram linfonodos no fígado. Por isso tenho que voltar ao tratamento depois de 2 anos maravilhosos. Estou arrasada. Coloquei o catéter na sexta e devo iniciar as quimioterapias na próxima semana. A senhora acha que tenho chances de cura, doutora? Ou remissão após esses ciclos de FOLFIRINOX? A pergunta sobre câncer de pâncreas metastático. E a questão chance de cura, eu não posso tecnicamente usar essa palavra. Então, o que eu posso dizer num câncer metastático é que existe chance de remissão da doença com a quimioterapia. A remissão, ela se assemelha à questão de cura porque ela significa para os tumores metastáticos o controle da doença. Então, a resposta da Adra é que sim, é possível a remissão e o controle da doença. A cura, tecnicamente, eu não posso falar que é possível. E o FOLFIRINOX é um dos melhores protocolos que nós temos hoje. E aí eu gosto sempre de datar, né? Nós estamos em setembro de 2022, porque depois essa live aqui vai para o YouTube e as pessoas vão ver isso anos depois. Então, em 2022, o FOLFIRINOX é um dos melhores protocolos de quimioterapia para o câncer de pâncreas metastático. Então, é possível sim, André, que... Opa, caiu aqui a luz, eu até assustei. Voltou. É possível sim conseguir a remissão da doença com o FOLFIRINOX, é uma possibilidade. Vamos para mais perguntas. Agora pergunta sobre cuidados paliativos. É muito importante, foi um vídeo que eu coloquei no YouTube contando sobre uma história real de uma paciente minha que já faleceu. E eu contei, obviamente sem identificar a paciente, como foi a experiência, como foi o cuidado. E aí muitos pacientes perguntaram, né, como fazer para conseguir um lugar para cuidados paliativos, tratamentos paliativos, onde o paciente possa ficar. Existem hoje hospitais que a gente chama de hospitais de retaguarda. Eles são um pouquinho parecidos com o que existe nos Estados Unidos, que a gente chama de hospice, que são pacientes de longa permanência, né, pacientes que ficam internados por mais tempo. Então existem esses hospitais de retaguarda. Existe isso no SUS também, e no SUS existem equipes de cuidados paliativos. Eu trabalhei no hospital do SUS por muitos anos, deixei de trabalhar no hospital em 2020, e nesse hospital eu atendia pacientes do SUS e encaminhava para a equipe de cuidados paliativos, e quando o paciente precisava de um cuidado, de uma internação prolongada, era possível internar esse paciente no hospital de retaguarda. Então, existem esses locais. Porém, nem sempre é o melhor lugar para o paciente, porque quando for possível que o paciente passe, né, o tempo final dele em casa, isso quando possível, né? Quando houver uma assistência ao paciente, uma estrutura, o paciente não tiver complicações graves e conseguir ficar em casa nos últimos meses, nos últimos dias, quiçá, seria o melhor para o paciente, porque é um tratamento humanizado da morte. A morte é um momento que a gente precisa falar, que todos nós vamos passar por esse momento aqui. E nós nos preparamos muito para o nascimento de alguém. Pouquíssimas vezes a gente se prepara para a morte de alguém.
E essa questão dos cuidados paliativos, quando o paciente está em cuidado paliativo exclusivo, que é o que a gente chama de fase terminal de vida, isso requer uma assistência de uma equipe especializada de cuidados paliativos. E isso pode mudar completamente a qualidade de vida do paciente que está na terminalidade, pode trazer dignidade, né, da morte da pessoa, porque a morte, assim como o nascer, são ciclos da vida. Então, nós aceitando ou não, nós todos aqui, tendo câncer ou não, passaremos por essa circunstância. E a questão é, o paciente precisa de qualidade de vida e dignidade. Então, isso é o mais importante. E sim, existem hospitais de retaguarda que podem sim suportar esses pacientes, mas o ideal é que o quanto possível esse paciente consiga estar em casa com seus familiares. E aqui, emendando um pouquinho nessa pergunta, porque tem tudo a ver, depois eu respondo as perguntas de vocês, depois eu vou até pedir para vocês repetirem as perguntas na hora que eu abrir para perguntas, tá, gente? Daqui a pouquinho eu vou abrir. Uma seguidora do YouTube, ela pergunta sobre sedação paliativa. Então ela pergunta o que é sedação paliativa, e ela fala que esse termo assusta muito ela, porque ela diz que a sedação paliativa para ela parece como se fosse uma eutanásia. Eu achei muito importante essa pergunta, muito interessante. Então vou explicar o que é a sedação paliativa. Sedação paliativa são medicamentos que a gente coloca na veia do paciente de forma infusional, no paciente que está em fase terminal de vida e está sofrendo com isso. Um exemplo, o paciente que está em fase terminal de vida e está com dispneia, está com falta de ar, e a gente chegou à conclusão que não tem indicação de intubar, porque é prolongar o sofrimento do paciente. Nessa situação, nós indicamos a sedação paliativa. O paciente vai ficar dormindo, é uma sedação leve, não é uma sedação que vai induzir a morte e nem acelerar a morte. Essa sedação, ela é só ligada ao paciente quando o paciente já conseguiu se despedir dos familiares. Por quê? Não porque isso vai acelerar a morte, porque isso vai fazer com que o paciente perca o nível de consciência. Ele vai dormir, então ele vai ficar sem o nível de consciência para poder interagir com os familiares. Mas a gente recorre a essa solução, né, a sedação paliativa, quando há sofrimento, porque o que a gente não quer é permitir o sofrimento na hora da morte. E mesmo quando a gente não pode curar, né, o que a gente tem que fazer como médico? Aliviar o sofrimento. E essa é uma das formas que nós utilizamos para aliviar o sofrimento dos pacientes terminais. Mas não é eutanásia, tá? Não é considerada eutanásia, não vai acelerar o processo de morte, e sim vai suavizar o processo de morte, vai te dar conforto para esse paciente. Vamos tomar um café, uma água, que eu já estou ficando rouca aqui. Vamos lá, agora mais uma pergunta sobre câncer de pâncreas. Uma inscrita minha também do YouTube, ela comenta num vídeo que eu fiz, né? O que fazer para aumentar o apetite em um paciente com câncer de pâncreas? Ela pergunta se o tratamento quimioterápico para o câncer de pâncreas metastático, se ele é contínuo ou se ele tem limite. Aqui a gente está falando de câncer de pâncreas metastático. Então, o tratamento pode ser contínuo, sim. Então, enquanto o tumor responde ao tratamento, enquanto o tumor está controlado pelo tratamento, o tratamento pode ser contínuo. Quais são as situações em que nós vamos então parar o tratamento em pacientes com câncer de pâncreas metastático? Quando o tumor progrediu, e progredir não é uma coisa boa. Um dia eu falei isso para o paciente, que o tumor tinha progredido, ele entendeu, então melhorou. Não. Progrediu na oncologia quer dizer que o tumor aumentou, então isso não é bom na oncologia.
Então, quando o tumor aumentou de tamanho com a quimioterapia, né, e está em progressão, está em aumento, a gente vai parar a quimioterapia, substituir por outra, se tivermos opções, né, na situação do paciente. Outras situações que a gente pode fazer uma pausa do tratamento, quando o paciente apresenta uma toxicidade, uma intoxicação pelo tratamento. A gente pode dar uma pausa no tratamento para reabilitação, para recuperação do organismo. E uma terceira opção, e que eu uso muito frequentemente com meus pacientes que têm câncer metastático, é férias de quimioterapia. Eu dou férias de quimioterapia para os pacientes que estão com a doença controlada, né? E eu falo até mesmo com os pacientes, férias para quê? Férias para viajar, férias para fazer coisas diferentes. Então, sempre que possível, eu dou essas férias de quimioterapia ao paciente. Então, acho que ficou claro, né? Quando que a gente vai fazer o tratamento contínuo e em quais situações a gente pode parar, dar um tempo aí no tratamento, tá? Vamos lá. Agora aqui vamos seguir nas perguntas. Agora uma pergunta sobre câncer de mama. O HER2 metastático faz quimioterapia durante 6 meses. Depois tratamento com a vacina por tempo indeterminado, sem a cirurgia? Então, é uma pergunta muito boa, né, sobre o HER2 metastático. No HER2 metastático, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer tratamento anti-HER2, que a gente chama de duplo bloqueio. Vou citar o nome das medicações aqui, mas sempre que eu cito o nome de medicações aqui, eu deixo bem claro que não há nenhum tipo de conflito de interesses e não há nenhum tipo de prescrição que eu estou fazendo, tá? Então, o tratamento para o tumor HER2 positivo é o trastuzumab e o pertuzumab, são os anticorpos monoclonais que nós utilizamos para esse tratamento. E aqui ela falou perfeito, o HER2 positivo metastático, nós fazemos de 6 a 8 meses de quimioterapia, junto com esse duplo bloqueio, que são esses agentes anti-HER2, e depois nós mantemos os agentes anti-HER2, que é o trastuzumab e pertuzumab, por tempo indeterminado. Tempo indeterminado é enquanto fazem efeito ou enquanto não dão efeitos colaterais ao paciente. Eu tenho inúmeras pacientes com câncer de mama HER2 positivo metastáticos que estão com tumores, né, com resposta completa, quando o tumor some dos exames, em remissão. Tenho pacientes com remissão prolongada de mais de 7 anos usando essa combinação do duplo bloqueio. Então, sempre que nós temos um tumor HER2 positivo de mama metastático, a primeira linha de tratamento padrão em 2022, vou frisar novamente, é exatamente a quimioterapia por 6 meses, associada ao trastuzumab e pertuzumab. E esses últimos medicamentos que eu falei, eles vão ser mantidos de forma contínua, sem a quimioterapia. É um tratamento extremamente efetivo e eu tenho, inclusive, algumas pacientes curadas com esse tratamento na minha prática médica. Existe um percentual na literatura, e eu tenho visto isso na minha prática, de cerca de 2% das pacientes com tumores HER2 positivo metastáticos conseguem alcançar a cura com o tratamento adequado. Agora vamos mais uma pergunta sobre câncer de mama. A Antônia Terezinha está perguntando assim: doutora, minha irmã teve câncer de mama e o câncer passou para os ossos e agora para o fígado. Não tem como fazer radioembolia? Eu gosto muito das perguntas aqui, gente. São perguntas muito inteligentes, né? E a gente vê que são pessoas que estão indo atrás, que estão lendo, que estão estudando e indo atrás da informação
numa boa fonte, né, pesquisando realmente. A radioembolização, ela é uma tecnologia super moderna que nós podemos sim utilizar para o controle local de alguns tipos de tumores que vão para o fígado, tumores metastáticos. Só que ela foi mais estudada, a radioembolização, né, em tumores de intestino, tumores neuroendócrinos. No caso de câncer de mama, a radioembolização não mostrou um efeito tão importante. Aí eu vou contar então, baseado nessa questão científica, que a gente não tem muita evidência científica da radioembolização para pacientes com câncer de mama com metástase no fígado, o que eu tenho feito e indicado para algumas pacientes minhas. A radiocirurgia, que é um tipo de radioterapia que pode ser localizada, né, na metástase do fígado específica, sem irradiar o fígado todo, é possível a radiocirurgia. E aí a gente pode usar em casos muito selecionados a radioembolização, aqui como foi a pergunta, com um medicamento novo que chama Yttrium. Mas o que nós mais usamos na prática ainda é a radiocirurgia, para o controle local das lesões, das metástases hepáticas. Vamos lá, depois eu vou responder as perguntas de vocês aqui, tá, gente? Depois eu vou olhar todas pra gente começar a responder, porque afinal, vocês estão aqui comigo, então vou responder as perguntas que estiverem aqui também. Vou responder aqui agora a pergunta da Alexandra Silva. Ela pergunta num vídeo que eu fiz sobre câncer de mama. Ela fala assim: doutora Vivian, quando já estamos com 2 anos de acompanhamento, eu acho, e aqui ela coloca depois, né, 2 anos tomando tamoxifeno, eu acho, podemos ficar curados do câncer? Podemos falar que estamos curados do câncer após 2 anos de tratamento? Não podemos. A cura do câncer de mama, ela pode ser falada depois de 15 a 20 anos. E não se assustem, é isso mesmo. O que você pode falar? Que está em remissão da doença, tá? Então, eu acho que a Alexandra acabou de entrar. Eu tô respondendo a sua pergunta aqui sobre a questão da cura do câncer de mama com 2 anos. É possível a cura? Sim, é claro que é possível a cura quando o tumor é diagnosticado em fases iniciais. Mas quando é que eu posso dizer que minha paciente está curada? Depois de mais de 15 anos, pelo menos. Porque existem algumas recidivas tardias em casos de tumores hormonais. E é exatamente por isso que a gente faz o acompanhamento com exames. A gente faz o exame clínico e que a gente sempre orienta para que o paciente nunca perca esse segmento, nunca perca o acompanhamento. Então, se você está com 2 anos de tratamento hormonal para o câncer de mama, né, e não tem nada, não apareceu nada nos exames, você pode falar que está em remissão, não tem nenhum sinal de doença. A partir de 15 anos, 15 anos depois que você terminou o tratamento, aí sim você pode falar: não, estou curado do câncer de mama, que é o momento onde a gente dá alta para o paciente. As pacientes de câncer de mama, eu confesso que eu nunca dou a alta completa. Mesmo após 15 anos, eu mantenho um acompanhamento anual, tá bom? Agora vamos falar sobre câncer de endométrio, depois sobre câncer de ovário, e aí a gente vou responder aqui as perguntas, tá? Câncer de endométrio. Uma seguidora minha também do YouTube, a Meire, ela fala: boa tarde, doutora, fui diagnosticada com adenocarcinoma, endometriose, grau 1 de endométrio, estágio 2. Estou aguardando a fila do CROSS, consulta com o ginecologista, para início do tratamento. O que a doutora pode falar sobre o meu caso? Obviamente, eu não conheço na especificidade o caso da Meire,
Mas o que eu posso falar sobre os tumores endometrioses, né, do útero, que estão no estágio 2? Qual é a conduta recomendada? Primeiramente, a gente vai estadiar o tumor, né? Fez o diagnóstico de um câncer de útero e na grande maioria das vezes é diagnosticado por conta de um sangramento após a menopausa. A paciente em geral vai fazer uma histeroscopia, faz o diagnóstico do câncer de endométrio. A partir daí, são feitos exames de estadiamento, em geral, ressonância de abdômen e pelve ou tomografia de abdômen e pelve. A partir daí, a paciente, se não tiver, né, sinais de metástase, vai ser encaminhada. Voltou. A paciente vai ser encaminhada para um cirurgião oncológico ou cirurgião ginecológico. Então, o paciente vai ser operado. Vai ser retirado ali o útero, as trompas, ovários na grande maioria das vezes. E aí depois dessa cirurgia, o oncologista vai analisar o material cirúrgico para entender se precisa ou não da quimioterapia adjuvante, que é a quimioterapia preventiva, tá bom? E aqui vem uma outra pergunta de uma outra seguidora, que é a Farailde, que pergunta quais são as chances de cura no câncer de endométrio. E as chances, né, são mais de 85%, 90% quando nós estamos no estágio 1, 2. Então, a chance de cura é altíssima com o melhor tratamento, tá bom? A minha bateria tá terminando, gente, eu vou ver se... Eu vou pegar meu carregador ali, tá, gente? Agora eu vou... Podem voltar para colocar as perguntas que vocês querem que eu responda aqui, que eu vou responder depois que eu pegar meu carregador, tá bom? Vou lá pegar, um minutinho. Voltei, pessoal. Desculpem, mas ao vivo é assim, né? Às vezes acontecem as coisas, mas me desculpem pela bateria terminando, mas voltei. Então, vamos lá. Vamos responder as perguntas de vocês aqui. Tô subindo aqui pra ver se eu pego todas, hein, gente? Se ficar alguma pergunta sem resposta aqui, vocês perguntem novamente, por favor. Doutora Vivi, sou a Meire, que perguntou sobre adenocarcinoma endometrioide. Pronto, já respondi a Meire. A Alexandra, já respondi também, que ela pode se sentir curada depois de 5 anos. Se sentir, você precisa se sentir curada desde o momento que você faz o diagnóstico. Porque eu digo para os meus pacientes, né, a cura, a remissão, o controle da doença, ele começa aqui, né? Agora, tecnicamente falando, né, como médica, a gente fala que o paciente está curado de câncer de mama após 15 anos. Mas sinta-se curada sim. Mude seus hábitos de vida, tenha hábitos saudáveis, pratique atividades físicas, tenha uma mente saudável, se movimente, né, atividades físicas. Então, mas é isso, aquela questão que eu já expliquei para vocês do tempo.
Aqui eu não entendi, tem uma pergunta aqui, quero fazer uma pergunta, qual químio indica? Eu não consigo, eu não indico químio aqui pela Instagram, gente, né? Quimioterapia eu indico lá na consulta que eu faço no meu consultório. Aí aproveitando, eu tenho 2 consultórios em São Paulo, um deles fica em Moema, onde nós temos o centro de infusão de imunoterapia e de quimioterapia, fica em São Paulo. O outro consultório fica na Vila Mariana, um consultório de oncologia integrativa. Eu atendo pacientes, além de presencial aqui em São Paulo, também por telemedicina, para pacientes de todo o Brasil e, mais recentemente, de todo o mundo. A telemedicina é bem simples. Eu até a Viviane, que é a minha secretária, né, que faz o concierge dos pacientes, para mim ela tá aqui na live, e ela falou, doutor, explica para os pacientes como é que é a telemedicina, porque tem muitos que não sabem como funciona e tem medo. Então é algo muito simples, né? E o paciente, a gente envia um link para o paciente, é um link seguro, né? Tem vários hoje aplicativos que fazem isso. E aí o paciente recebe o link. Na hora agendada, ele vai entrar no link, ou pelo celular ou pelo computador. É importante, né? Tá num lugar calmo, silencioso, um lugar com uma conexão boa de internet, mas pode ser do celular, pode ser do computador. E aí a gente vai fazer então essa consulta por telemedicina. Para que essa consulta aconteça, o paciente precisa enviar os exames antes. Então pode enviar tanto os laudos dos exames, assim como, se for o caso, login e senha para que a gente consiga acessar as imagens. Ou existem também outras formas de enviar as imagens. Mas a telemedicina hoje é possível, com a telemedicina é possível fazer consultas aí por todo o Brasil, tá, gente? Então essas questões de qual que me indica, isso é uma questão de consulta mesmo. A Cássia, ela pergunta, dúvida de uma amiga minha, os inibidores da PARP, paciente com CA de ovário mucinoso com doença ativa, é indicativo para essa medicação? Não é, Cássia, muito raramente. No mucinoso, eu também faço a pesquisa de mutações, BRCA1, BRCA2, mas assim, o percentual de pacientes que são positivas ou que tem HRD positiva baixíssimo. Então, onde é que a gente usa mais essas medicações? Nos tumores serosos de alto grau. O mucinoso não é tão indicado, tá? Raras vezes nós indicamos, mas aí vai ser guiado pelo teste de mutação. E até mesmo não pelo HRD, mas pelo teste de mutação. Ou germinativa, que é aquela mutação que o teste genético para ver se a mutação é familiar, ou somático, que é aquele teste que a gente pede no tecido do tumor que foi retirado, tá? Então não é muito comum, Cássia. A Lenira, né, falou pra gente, contou pra gente uma notícia muito triste, né, que ela acabou de chegar do funeral do pai dela, que ele entrou com sedação paliativa na quinta-feira, né, passada. E de qualquer maneira ela agradece por eu ter respondido. Então, Lenira, primeiro, né, receba as vibrações para que seu pai seja recebido com muita luz e para que vocês, nesse momento de despedida, esse momento muito difícil, que é essa partida, recebam a ajuda necessária, o consolo necessário. E aí eu comentei sobre a sedação paliativa com vocês, né? Quais são as indicações e as necessidades para as quais nós fazemos a sedação paliativa. A Cássia pergunta, quando é indicada a radiocirurgia no caso de câncer de ovário? Não é muito comum indicar a radiocirurgia no câncer de ovário, não, Cássia, não é muito comum. Radiocirurgia a gente indica, eu particularmente indico, quando eu preciso de um controle local específico de uma lesão única. Um exemplo que eu dei foi do câncer de mama. Então, existem pacientes que têm metástase nos ossos controladas, um exemplo, e tem uma metástase no fígado única,
que pode ser controlada com uma radiocirurgia. Então, nesse caso, eu posso indicar. No caso de câncer de ovário, não é comum essa indicação, porque é outra patologia, a forma da evolução da doença é outra, então não é uma tecnologia tão utilizada, exceto para lesões localizadas. Aí a gente pode lançar a mão dessa tecnologia. A Alexandra, a doutora Vivian, uma criança que teve leucemia. Tá. Gente, eu não trato leucemia, tá? Não sei falar nada de leucemia. Quem trata leucemia são os hematologistas. E os parâmetros de cura de leucemia que a gente usa para cada doença são diferentes. Tá? Aí uma pergunta da Solima, se metástase tem cura. Aí a palavra cura, tecnicamente não. Quando um paciente tem um câncer metastático, a gente diz que pode ter controle. Existem situações onde a gente pode alcançar, existem exceções, melhor dizendo, onde metástase tem cura? Sim, existem exceções. Vou falar para vocês quais são elas. Quais são os tumores que podem ser essas exceções, onde eu já vi curas, tanto na vida real quanto na literatura. Tumores de testículo metastáticos, sim, podem ter cura. No caso de tumor de testículo, metástase pode ter cura. Tumor de rim metastático, no caso de rim também, metástase pode ter cura. Obviamente aqui eu estou falando com o paciente recebendo o tratamento adequado para a doença. Melanoma metastático também pode ter cura da metástase. Tumor de mama HER2 metastático também pode ter cura. Essas são as situações onde eu já vi cura de pacientes metastáticos e onde a gente tem evidência na literatura. Eu tenho um vídeo muito interessante no meu canal do YouTube onde eu respondo essa pergunta, se metástase tem cura, mas aqui, né, se não tiver nesse bojo dessas exceções, a gente pode dizer que é possível a remissão da metástase, é possível que ela fique controlada, que ela suma dos exames. Então, a gente usa uma outra palavra, que é a remissão. Ok. A Adriana pergunta, câncer de ovário, quais exames se deve fazer? Não entendi direito sua pergunta, não entendi. Em qual situação para fazer rastreamento? Se você já teve o câncer de ovário, se você ainda estiver por aqui, complementa a pergunta. Aí eu vou para a última pergunta aqui do canal do YouTube. É a última, deixa eu ver se é a última mesmo, tá, gente? É a última. Última pergunta. Que a Danúbia, que é uma seguidora do YouTube, ela fala, olá, doutora, minha mãe, ela está em tratamento para câncer de ovário. Ela tinha feito este exame, acho que é o marcador tumoral que ela está falando aqui, é o marcador tumoral, que é o CA-125, um mês atrás, para ver como estava. E estava 243. Quando foi agora, este mês, ela fez novamente e está 723. Estou com o coração na mão, pois isso pode indicar que o tratamento não está dando certo, né? Pergunta muito importante. O câncer de ovário é um dos cânceres onde nós utilizamos o marcador tumoral CA-125 para acompanhar a resposta ao tratamento. E este sim é um marcador de resposta. Então, o que eu diria para Danúbia? Né? Pode ser um mau sinal? Sim. Mas sempre que ocorre aumento do marcador tumoral, nós precisamos confirmar esse aumento com exames de imagem. Não basta eu ver, por exemplo, um marcador tumoral de 723 e dizer que o tratamento não está funcionando. Eu preciso checar com tomografias ou ressonância ou PET, enfim, o que foi indicado para o caso, se o tratamento está ou não funcionando. Por que isso? Alguns tumores podem apresentar o
que nós chamamos de flare ao tratamento oncológico. O que quer dizer isso? Que a quimioterapia às vezes pode inflamar esse tumor e num período inicial do tratamento pode ocorrer o flare dos marcadores, que é esse aumento, porque a quimioterapia quebra essas moléculas do tumor, joga na corrente sanguínea e com isso eu posso ter um aumento transitório do marcador tumoral, sem que isso signifique um aumento da doença. Mas sempre que ocorre o aumento do marcador, eu preciso checar isso com a imagem, porque pode ser que estejamos frente a uma progressão verdadeira, um aumento verdadeiro, que justifique esse aumento do marcador, ou pode ser que estejamos diante de um flare, que é um aumento transitório dos marcadores tumorais. Essa foi a última pergunta. A Adriana ainda está aqui. Tive CA, útero e hoje faço acompanhamento com exames. Peço para o meu médico para fazer cintilografia, ele disse que não precisa. A cintilografia realmente não é um exame de rotina. A gente pede, Adriana, nos casos de pacientes que tiveram câncer de útero. Quando é que a gente pede a cintilografia? Quando existe algum sintoma, alguma dor óssea diferente, ou alguma alteração na tomografia, porque no câncer de útero eu peço tomografias de acompanhamento, ou alteração da fosfatase alcalina, que é um exame de sangue que nós pedimos. Então, quando tem certas alterações, queixas ósseas, alteração no exame de sangue ou na tomografia, aí sim, mas realmente não é um exame padrão, tá? A Lenira mandou uma mensagem pela metade antes. Gente, eu acho que é isso. Não sei se a Lenira quer falar mais alguma coisa. Eu não entendi porque a mensagem sobe, então eu não consigo capturar mais. Se a Lenira quiser falar alguma coisa, agora é a hora. Agradeço todos vocês que estão aqui, que estiveram aqui, que vão entrar ainda. Esse café vai ficar gravado aqui no meu canal do Instagram. Depois também ele vai lá pro canal do YouTube, que é o Doutora Vivian Koski Oncologia. Se vocês ainda não conhecem o canal, se inscrevam no canal, compartilhem. Peço também que vocês compartilhem essa live, esse café, nos grupos que vocês fazem parte e falem para as pessoas que existe essa oportunidade, dessa participação, para tirar dúvidas possíveis, tá, gente? Não é consulta médica aqui, não, de perguntar que tipo de quimioterapia que eu indico, não, isso é avaliação de consulta, mas é uma conversa com questões que podem ser respondidas, né, de acordo aqui com os princípios éticos, técnicos e com a questão do que é permitido ou não também nas redes sociais. Mas agradeço a todos vocês que estão aqui, compartilhem essa live, deixem seus comentários nessa live, tá bom? Então, gente, até mais, até logo, até o nosso próximo café.